Era noite, mas meu irmãozinho não aguentava mais. Não podia esperar até chegar a um banheiro. Por isso, paramos alguns minutos na estrada México-Querétaro. E isso foi suficiente para nunca mais sermos os mesmos, para mudar nossas vidas para sempre. Comunidade, como vocês estão? Muito boa noite, obrigado por virem, por ouvirem. Agradeço muito e acredito que vocês estão aqui por um motivo, porque as histórias desta noite são sobre bruxas, mas muito diferentes entre si. Uma é de horror direto e é uma história que poderia ter acontecido com qualquer um. A outra é uma que vai nos levar a conhecer uma família por gerações, uma família de bruxas. Acreditem, ambas valem muito a pena e eu sei que vão ficar com vocês mesmo muito tempo depois de terminar de ouvir o episódio. Deixem-se levar onde quer que estejam e, se puderem, fechem os olhos, ouçam com a luz apagada, mergulhem nos próximos relatos da noite. Não sei muito sobre isso que vou contar. Eu estava no ensino médio, mas lembro de cada detalhe. De como me senti, do frio que fazia, de como estava quente. O ar-condicionado do carro da minha tia, que passava de te congelar a queimar o rosto. Meu pai estava em Cancún trabalhando, então fiquei cuidando do meu irmão, no apartamento onde moramos, na Colônia del Valle, na cidade do México. Ele é muito tranquilo e estávamos de férias, então não me preocupei. Íamos pedir comida e eu podia fazer o café da manhã e o jantar. Na verdade, a gente gostava desses dias em que ele nos deixava sozinhos, porque ficávamos acordados até tarde vendo vídeos, e naquela tarde tudo ficou ruim. Já tínhamos levado um susto porque a sirene de terremoto tocou de manhã, embora não tenha sentido nada, e o sol mal estava se pondo. Um vazamento de gás fez a gente sair do prédio, junto com várias pessoas idosas, que até passaram mal por causa da ansiedade. O pior foi quando nos informaram que não poderíamos voltar até investigarem, pois o vazamento era perigoso. E então alguém ligou para o meu pai, e tudo o que ele pôde fazer foi pedir um favor para a irmã dele, minha tia Lúcia, para que ela fosse nos buscar e deixasse a gente ficar com ela até que ele voltasse. Não temos família na cidade, nem amigos de confiança suficiente para nos receber, os dois juntos, por uma semana sem aviso prévio. Assim, do nada. Por isso essa foi a única solução. Minha tia Lúcia mora em Querétaro. A coitada teve que sair de casa naquele momento, para poder chegar até nós às 10 da noite, comprar algo para jantarmos antes de pegar a estrada e dirigir à noite sem parar para chegar o quanto antes em casa. E sim, tudo começou conforme o planejado. Paramos em um posto de gasolina para abastecer e depois procuramos algo que pudéssemos comer na loja de conveniência. Um sanduíche sem gosto, mas que serviria para acalmar a fome no caminho. E uns petiscos, vocês sabem, aquelas coisas que a gente come na estrada só para ir beliscando. Minha tia nos perguntou 3 vezes, quando chegamos, enquanto estávamos comprando e quando estávamos indo embora. Vocês querem ir ao banheiro? Não teremos mais oportunidade até chegarmos em casa, não vamos parar novamente. E nós respondemos as 3 vezes a mesma coisa, que estávamos bem, mas só tínhamos avançado 1 hora. Talvez meu irmão tenha dito que queria fazer xixi, que não aguentava mais. Ele estava com vontade desde que saímos do posto de gasolina, mas por vergonha respondeu que não, tentou segurar, mas já não conseguia mais, e não havia sinal de uma cidade por perto. Estávamos no meio de uma área muito escura, não havia nada além de descampado dos 2 lados, mato, e fazia muito frio. Minha tia pediu para ele aguentar mais um pouco, mas meu irmão chorou e paramos. Ela me pediu para acompanhá-lo, mas ao ver como tudo estava solitário e escuro, ela decidiu descer também. Desde então, tento localizar esse lugar, mas não consigo dizer com precisão onde estávamos. Só tenho suspeitas. Acho que bem perto dali tem um anúncio enorme de seguros em uma colina que pode ser visto da estrada. Que bairro!
e saiu correndo para procurar um arbusto pequeno, onde se esconder da vista da minha tia é muito constrangedor. Minha tia me disse para segui-lo de perto para que ele não caísse. Havia lua, depois de acostumar a vista, dava para enxergar melhor. Meu irmão estava fazendo. Quando gritou, ele tinha se aproximado de um arbusto, mas disse que havia um animal que se mexeu, uma cobra. Ele gritou. Eu não acreditei nele, mas me aproximei, meu irmão se mexeu, terminou e depois voltou lá. Ele jurou para mim que alguma coisa tinha se mexido. Eu não entendo que tipo de curiosidade foi essa. Eu movi um galho grande que parecia estar por cima, como se tivessem arrancado e colocado ali. Eu juro para vocês, comunidade, eu juro que não mentiria para vocês, não tenho motivo para isso. Essa história é anônima, mas eu juro que, ao descobrir o galho e olhar logo abaixo do arbusto, algo se mexia, algo escuro, que pareciam duas cobras. Mas ao conseguir enxergar no escuro, percebi o que realmente eram. Duas pernas nuas como as de um morto, mas que se mexiam ao serem descobertas, como duas minhocas se contorcendo ao sair da terra. Eu ainda nem entendia o que estava vendo quando senti uma mão nas minhas costas, me puxando com a outra mão. Ele puxava meu irmão. Era minha tia, que nos levava em silêncio, mas com violência até o carro, sem entender o porquê. Obedeci, entendi a urgência, mas algo me fez olhar para trás para tentar compreender. Isso foi o pior. Vi uma mulher que caminhava rapidamente em nossa direção, com o rosto furioso mostrando os dentes. Não, ela não estava caminhando, parecia, mas na verdade ela se arrastava em alta velocidade. Parecia que ela caminhava, que corria, mas se apoiando nos braços, numa velocidade impossível para uma mulher naquela condição. Entramos no carro e minha tia acelerou, cortando a frente de uma carreta que vinha em alta velocidade pela estrada. Ela não se importou, acelerou o carrinho até onde o motor permitia. Eu a vi pálida, eu a vi chorar. Perguntei o que era aquilo e ela disse que nada, insisti, mas a resposta dela foi que não tinha visto nada. Perguntei por que ela se assustou assim, mas ela ficou calada e não quis falar mais nada. Meu irmão também não falava, só olhava pela janela como se não estivesse ali. Eu contei para minha tia o que tinha visto nos arbustos, o que vi quando me virei. Quando ela puxou a gente e me pediu para ficar quieto, ela gritou para eu ficar quieto. Ficou em silêncio até chegarmos na casa dela. Não houve mais nenhum comentário, nem para o meu pai, nem para o meu irmão. Ela não mencionou nada estranho do que viu entre os arbustos. Disse que era uma cobra, foi isso que ela contou para o meu pai. Ela teve sorte de não olhar para trás, de não ver o que eu vi naquele momento. Eu prometo para vocês que eu não conhecia, não via, não ouvia nada de terror mexicano. Mas com o tempo eu encontrei relatos onde as pessoas comentam que as bruxas tiram as pernas para se transformar, e eu sinto que isso pode ter sido o que eu vi. Uma bruxa voltando para pegá-las ao lado da estrada onde ninguém pensaria em procurar. Eu entendo perfeitamente que a grande maioria das pessoas não vai acreditar em mim. Eu sei, vou ter que carregar isso pela vida toda. Ter visto algo tão claro, ter uma experiência que para mim comprova que tudo é possível. Mas não poder convencer as pessoas de que é verdade, isso é o pior. Mas obrigado pela atenção, por ler, por ouvir. A próxima história, comunidade, acho que vai ser daquelas que as pessoas nunca esquecem antes de passarmos para ela. Lembro vocês para se inscreverem, por favor, deixem um comentário, porque é muito importante saber suas opiniões, suas teorias e, claro, se encontrarem o livro, comprem, já não está em todo lugar. Deixo todas as informações que vocês precisam na descrição. E agora vamos conhecer uma família de bruxas.
Olá, Uriel, e um abraço para toda a comunidade. Meu nome é Gênesis, por favor, peço que não diga meu sobrenome. Recentemente compartilhei uma experiência da minha infância e fiquei comovido com a reação da comunidade. Por anos, minha família e eu silenciamos o que vivemos por medo do que diriam, mas falar cura. Hoje quero compartilhar com vocês uma história com o respeito que ela merece, porque é uma vivência da minha bisavó. Isso marcou ela para sempre e de alguma forma deixou uma marca em toda a nossa família. Minha bisavó faleceu aos 98 anos por causa de um câncer de mama. Ela teve uma vida difícil, mas também teve a bênção de uma família que a amou e cuidou dela até o fim. E ela nos deixou muitas histórias daquelas que, quando alguém conta bem, os outros só podem prestar atenção e aprender. Ela era uma excelente contadora de histórias, então eu me atrevi a narrar isso em primeira pessoa, para que pareça que ela está contando para vocês. A história está dividida em duas partes, e não se preocupem que em breve vou enviar a segunda para vocês. Muito obrigado de coração por me dar esse espaço. Um abraço para você, Uriel, e para toda a comunidade. Esta é a história. Eu nasci em Abujoa, Sonora, em um vilarejo chamado Camoa, que naquela época era pouco mais do que uma fazenda. Umas 30 ou 40 famílias e lá todos se conheciam. Não tenho muitas lembranças felizes da minha infância, não porque tenham sido apagadas, mas porque, na verdade, quase não houve. Cresci com uma mãe que o povo temia, uma mulher cujo nome as pessoas evitavam mencionar. Ela nos vigiava como se o mundo lá fora fosse um inimigo. Ela não nos deixava sair, não nos deixava brincar, não nos deixava conviver com ninguém. A casa era tudo o que conhecíamos, e era com isso que nos ocupávamos desde muito pequenas. Limpávamos, cozinhávamos, lavávamos. Éramos 3 meninas fazendo todo o trabalho da casa, como se esse fosse o destino que ela tinha decidido para nós. Não mais limpar, não mais a casa. Éramos 3 irmãs. Dos nossos pais nunca soubemos nada, nem nomes, nem rostos, muito menos histórias. E é que minha mãe os odiava, os mencionava com uma raiva fria, como se falar deles sujasse a boca dela. Houve outro filho, um homem, e disso quase não se falava. Só sei que quando minha mãe soube durante o parto que era um menino, ela o abandonou. Ela dizia que o tinha dado, mas sempre senti que havia algo estranho nisso, algo que nunca foi dito completamente. Com o passar dos anos, eu me perguntei muitas vezes, por que ela nos trouxe ao mundo se era só para ter mãos que a servissem? E só para não ficar sozinha? Mas isso eu nunca soube. E não, ela não era uma boa mulher sim, nos dava teto e comida, mas nunca foi uma mãe de verdade. Daquelas que dão carinho, cuidam da gente. Ela era a dona da casa, né? A pessoa para quem a gente trabalhava. Era robusta, baixinha, de pele bem morena. Sempre se vestia de preto, com vestidos longos que cobriam tudo, do pescoço até os pés. Nunca dava para ver o cabelo dela. Ela sempre usava um chale ou algo que cobrisse a cabeça e os ombros. Quando ela andava pelo vilarejo, as pessoas baixavam o olhar, e isso não era normal. Ela se sentia Yoreme, índia, Yoreme, como quase todos em Camoa, mas desprezava os seus, não seguia o que o povo respeitava, o dela era outra coisa, e com o tempo eu entendi que ela se envolvia com coisas proibidas. Os mais velhos falavam assim quando achavam que não ouvíamos. Nós, por outro lado, não parecíamos em nada com ela. Éramos altas, muito pálidas, de olhos claros e com o cabelo loiro. Na cidade, até cochichavam que não éramos filhas dela, que uma mulher como ela não podia dar à luz meninas assim. Alguns diziam que ela tinha nos roubado. Nós nunca confirmamos isso, mas com o passar dos anos, essa dúvida realmente ficou morando dentro da gente. Minha mãe nunca nos deu carinho, nunca um abraço, nunca uma palavra bonita.
Mas isso sim, ela sempre fazia questão de que estivéssemos impecáveis, bem vestidas, mesmo que quase nunca saíssemos. Ela mesma costurava nossas saias longas e fazia os nossos xales. Parecia que ela queria que a gente se parecesse, como se isso fizesse parte de algo. Eu, por ser o mais velho, muitas vezes tive que acompanhá-la em coisas que eu não entendia, e sempre era a mesma coisa. No final, ela me obrigava a prometer que, ao amanhecer, eu não lembraria de nada, não lembraria de nada. Ela dizia isso com tanta certeza que durante anos eu duvidei da minha própria cabeça. Não sabia se as lembranças que me perseguiam eram reais ou inventadas. Mas havia uma rotina que era real, porque essa ninguém tirava da gente. Todas as manhãs íamos ao rio, e lá era a única coisa parecida com liberdade. Lá lavávamos a roupa, pegávamos água, tomávamos banho e também brincávamos, mesmo que fosse só um pouquinho. Um tempo para nos sentirmos meninas, um tempo para rirmos baixinho, para brincar, só isso, para fingir que vivíamos uma vida normal. E bem ali no rio aconteceu algo que nos destruiu. Naquele dia, quando já estávamos indo embora, minha irmã mais nova, Esther, pediu para ficar um pouco mais e isso não era possível. Minha mãe tinha uma regra de nunca nos separarmos, jamais. Por isso eu disse não. Disse que iríamos ser castigados se voltássemos sem ela. Mas Esther começou a chorar, fez birra, se agarrou ao rio, como se não quisesse sair. Como se soubesse, não sei, como se soubesse que aquele momentinho era o último de tranquilidade que ela teria. Eu não sei por que cedi, talvez por cansaço, talvez porque a vi tão desesperada. Falei para Patrícia, minha outra irmã, deixarmos a roupa em casa e voltarmos rápido para buscar isso. O caminho levava uns 10 minutos, então a deixamos lá por enquanto. Foi aí que corremos de verdade. E quando voltamos, não tinham se passado mais de 20 minutos, mas esses minutos foram suficientes. Encontramos a Esther na beira do rio. Ela estava encolhida como uma casinha, machucada, não reagiu. Quando fomos embora, a terra estava revirada e ela tinha o olhar perdido, como se tivesse ido embora por dentro e só o corpo tivesse ficado. Patrícia e eu entendemos imediatamente que algo ruim tinha acontecido. Algo muito ruim entre as duas. Colocamos ela na água, limpamos os machucados como pudemos, com desespero, como se o rio pudesse levar embora o que doía nela. Perguntamos a ela várias vezes o que aconteceu, quem foi, de onde tinha vindo, de onde. Esther não respondia, não chorava, não gritava, não dizia nada. Era como se não conseguisse. Voltamos para casa com um medo inexplicável. Não era só medo do castigo da minha mãe. Era outra coisa, né? Era sentir que o mundo lá fora realmente era tão cruel quanto ela sempre dizia. Nunca acreditamos totalmente nela. Esther caminhava entre nós, sendo amparada como se fosse desmoronar e já quase chegando em casa. Finalmente, Esther disse algo bem baixinho, como se tivesse vergonha, ou como se nem ela mesma tivesse certeza do que estava dizendo. Não foi ele, foi um porco. Patrícia e eu paramos de repente. Eu olhei para ela. O que você disse, Esther? Mas ela não quis dizer mais nada. Ela se curvou, segurando o estômago, e vomitou ali mesmo, como se seu corpo quisesse expulsar a lembrança. E desde aquele dia, Esther mudou. Minha mãe nunca quis saber o que houve. Ela nunca mencionou o assunto, nem as marcas da Esther. Mas no dia seguinte, ela começou a nos acompanhar até o rio, não deixou mais a gente ir sozinhas, nos cobria com véus pretos antes de sair e nos apressava como se tivesse pressa de esconder alguma coisa. E para mim, desde então, dormir ficou difícil. Há coisas que não tento esquecer, mas ficam na memória como se estivessem gravadas de brincadeira. E o pior não foi só o que aconteceu com Esther. O pior foi ouvir aquela frase.
Foi um pouco e senti que, de alguma forma, naquela casa nada era normal, que talvez o perigo não vinha só de fora. Depois do que aconteceu com Esther, nada voltou a ser igual. Na casa ela continuava andando, comendo, obedecendo, mas já não estava ali. Era como se algo tivesse ficado no rio. Às vezes ela ficava olhando para um ponto fixo durante horas. Outras vezes acordava gritando de madrugada, mas quando corríamos para vê-la, ela não se lembrava de nada. Minha mãe nunca falou sobre o assunto, nunca perguntou, nunca perguntava nada, mas desde então começou a nos vigiar mais de perto, como se temesse que algo fugisse do seu controle. E foi pouco depois que ela começou a me observar de outra maneira. Eu tinha 11 anos quando minha mãe disse que havia algo estranho em mim. Ela não disse isso com preocupação, mas como se tivesse encontrado uma ferramenta útil. Você tem algo, ela me disse uma noite, e precisa aprender a usar isso. Eu não entendia ao que ela se referia, até que me obrigou a colocar as mãos sobre uma mulher da vila. Era uma senhora que reclamava de uma dor forte no braço. Minha mãe me disse para não pensar, apenas tocar, e quando fiz isso senti algo. Meu corpo esquentou de repente, mas não como febre. Era um calor diferente, profundo, como se viesse de dentro. Começou uma vibração nos meus braços que desceu até as mãos. A mulher parou de reclamar quase imediatamente, disse que a dor estava passando. Eu me assustei, quis soltá-la, mas minha mãe segurou meus pulsos com força. Não, ela me disse, concentre-se. Quando a mulher partiu, agradecida e confusa, eu me senti exausto, como se tivessem tirado algo de mim ou pior, como se algo tivesse ficado comigo. Com o tempo, isso aconteceu mais vezes, e minha mãe começou a trazer pessoas para casa, pessoas com dores, com doenças, com coisas que os médicos não conseguiam explicar. Eu não entendia como funcionava, só sabia que ao tocar sentia a dor deles entrando em mim. E embora eles fossem embora aliviados, eu ficava pior. Nunca ia embora completamente, algo se acumulava em mim. Minha mãe já tinha fama, o povo, gente que ia atrás de trabalhos, de favores, de coisas que não se dizem em voz alta. Mas quando se espalhou a notícia de que eu podia aliviar dores, tudo saiu do controle. Começaram a chegar pessoas de outros lugares, até vizinhos que antes nos evitavam, agora batiam à porta. Eles me perguntavam, foi Deus que te enviou? E eu apenas assentia porque não sabia o que mais fazer. Nunca senti que fui enviada por ninguém. Na minha casa não se falava de Deus, não havia santos, nem orações, nem cruzes, só símbolos, palavras estranhas e coisas que não deviam ser tocadas. Minha mãe nunca os corrigiu, que achavam que eu era algo divino, e isso era conveniente para ela. Com o passar dos anos, fui me apagando. Fiquei irritado, triste, dormia mal, sonhava coisas que não entendia. Às vezes acordava com as mãos ardendo, como se tivesse tocado em algo enquanto dormia. E então, sem perceber, cresci, me tornei uma moça bonita, não porque eu quisesse ou porque me interessasse, simplesmente aconteceu. E com isso os olhares mudaram, os homens já não falavam, baixavam a voz ao me ver, sorriam demais, se aproximavam. E foi aí que minha mãe parou de me obrigar a usar meu dom, não para cuidar de mim, mas porque agora ela me queria para outra coisa. Começaram a chegar propostas de casamento, ofertas, promessas de dinheiro, de terras, de proteção. Eu não era uma pessoa, para eles eu era um negócio. Minha mãe nunca aceitou nenhuma, só me escondeu mais, me vigiou mais e eu comecei a me cansar. Pela primeira vez senti ódio, um ódio intenso que me dava medo de sentir porque se parecia demais com o dela. Eu queria sair, andar pela cidade, sujar os pés, conversar com alguém sem sentir que estava fazendo algo proibido. Minha mãe nunca comemorou nossos aniversários. Para nós fazer aniversário não significava nada, era só mais um dia.
E já a única pessoa que quebrava essa regra era Dona Pilar, nossa vizinha. Era uma senhora pequena, de sorriso permanente, de olhinhos cansados. Era a única pessoa da cidade que não tinha medo da minha mãe. Elas se odiavam em silêncio, mas Pilar sempre encontrava uma forma de nos fazer sentir humanas. Todo ano ela deixava pão recém-assado na porta, nunca ficava para entregar, só deixava lá, mas minha mãe não deixava a gente comer. Mesmo assim, aquele pão era a única coisa que fazia a gente sentir que alguém pensava na gente. E por causa dela, conheci Pancho, o neto dela. Eu via ele pela janela, ele sempre chegava a cavalo, não era da cidade, trazia coisas para a avó dele. Quando a saúde de Pilar começou a piorar, Pancho passou a visitá-la com mais frequência. Um dia, vi os dois sentados no quintal tomando café. Pilar ria e Pancho a escutava com atenção. A cena era tão tranquila que parecia impossível no nosso mundo. Nesse mesmo dia, quando voltávamos do rio, Pancho se aproximou para nos ajudar com os baldes, mas não chegou a tocar em nada. A voz da minha mãe o parou na hora, um não curto e duro, e Pancho ficou paralisado. E Pilar o chamou imediatamente. Antes de entrar em casa, olhei para Pilar, ela sorriu para mim, um sorriso que parecia uma despedida. No dia seguinte, completei 15 anos e, como sempre, ninguém disse nada. Mas ao sair para o quintal, vi a cesta de sempre, pão recém-feito, quentinho. O cheiro bateu no meu rosto, eu sabia que se minha mãe visse, ela ia jogar fora. Pancho estava encostado na cerca, sorrindo. Pilar me cumprimentou da porta dela e algo em mim naquele momento se quebrou. Entrei em casa com a cesta, chamei minhas irmãs, dei o pão para elas e disse para comerem. Não pedi para elas, eu ordenei. Minha mãe saiu do quarto, nos olhou, eu olhei de volta para ela e mordi. O pão. O silêncio foi horrível, o pão tinha um sabor que eu nunca tinha experimentado antes, como se me devolvesse algo perdido. Minha mãe sustentou meu olhar e pela primeira vez vi medo em seus olhos. Aquela noite eu não dormi, a casa rangia, o vento fazia barulhos estranhos e de madrugada eu a ouvi cantar. Vinha do quintal, me aproximei da janela, havia uma fogueira e o fogo se movia. Estranho. Minha mãe estava de costas, sua postura não era normal. Abaixei o olhar e vi suas pernas, não eram pés. Não vou explicar mais, só vou dizer que entendi, finalmente, que minha mãe não só fazia coisas sombrias, minha mãe não era totalmente humana. E eu soube com uma certeza que gelou meu sangue que o que aconteceu com Esther nunca foi um acidente. Depois daquela noite, eu soube que não podia mais ficar. Não foi uma decisão corajosa, foi uma necessidade. Como quando o corpo reage antes que a cabeça entenda. Cada canto da casa começou a parecer estranho, como se já não me reconhecesse, como se algo estivesse me expulsando ou me reclamando. Na manhã seguinte, Pancho chegou batendo na porta com urgência. Não bateu como visita, bateu como quem vinha salvar algo. Sua mãe foi para o morro, me disse em voz baixa. Eu a vi sair faz um tempo, mas isso não me tranquilizou ou foi o contrário. Pancho me disse que Dona Pilar estava muito mal, que já não podia ficar sozinha, que eles iam embora, que naquela mesma manhã iriam para Nayarit. Vem com a gente, ele me disse, não tem tempo para pensar, vem. Minhas irmãs estavam atrás de mim, caladas, tremendo, olhando. Eu olhei para elas esperando que dissessem algo, qualquer coisa, mas elas não disseram. Mãe, você vai ver, disse Esther com o olhar fixo no chão. Aqui estamos seguras, disse Patrícia, embora sua voz não soasse vazia. Sempre estivemos aqui, é a única coisa que conhecemos. Entendi então que o medo já vivia dentro delas, que não era algo que eu pudesse arrancar delas. E então Patrícia disse, vai você, ele te olha de um jeito diferente. Eu senti que algo se quebrava dentro de mim.
Abracei elas, prometi que voltaria para buscá-las. Eu não sabia como nem quando, mas prometi do mesmo jeito, porque era a única coisa que eu podia dar a elas, uma promessa. Saí sem olhar para trás. Corri seguindo o caminho de Pancho, cada passo longe de casa doía, como se eu deixasse pedaços de mim espalhados pelo chão. E então ouvi o assobio, aquele assobio que minha mãe fazia quando estava para chegar. Longo, claro, impossível de confundir. Vinha do morro. O vento mudou de direção e por um instante senti que me chamava pelo meu nome. Não com a voz, mas de dentro da minha cabeça. Quando chegamos à casa de Dona Pilar, Pancho parou de repente. Seus olhos se arregalaram e ele me disse: "Não olhe para trás", mas eu olhei. Minha mãe estava ali, no meio do caminho, onde segundos antes não havia ninguém. O vestido preto dela se movia com o vento, o véu cobria seu rosto, mas algo por baixo se movia de um jeito que não parecia com um rosto humano. "Você ainda não entende quem é", disse ela, "nem o que carrega dentro de si." Ela estendeu a mão para mim, senti um puxão no peito, como se algo quisesse sair. O mesmo calor, a mesma vibração, mas desta vez vinha acompanhada de medo, de muito medo. De um passo, só um. E mesmo assim senti que a distância entre nós desaparecia. Os cachorros começaram a uivar, o vento se levantou com força. Dona Pilar saiu de sua casa e ficou na nossa frente. "Vai embora daqui", disse ela, "você não vai levá-la?" Minha mãe parou. Dona Pilar disse que ela não pertencia a ela. "Não, totalmente não ainda." Minha mãe inclinou a cabeça de forma ameaçadora e disse algo que eu sempre vou lembrar: "Eu voltarei pelo meu sangue." E o caminho ficou vazio, como se nunca tivesse estado ali. Dona Pilar colocou a mão no meu peito. Onde antes ardia o fogo, agora só restava uma batida trêmula. "Você vai embora para longe", ela me disse, "mas está marcada?" Não perguntei nada, não tinha forças para perguntar, fui embora com Pancho. Nesse mesmo dia, dormi durante o caminho. Um sono profundo, sem sonhos, como se minha mente tivesse parado. Tinha pago algo? Finalmente. Nunca mais vi minhas irmãs, nunca mais voltei para Camoa. E ainda hoje, depois de tanto tempo, percebo algo com certeza. Minha mãe ainda está viva, minha mãe ainda está esperando.